amigos, está começando mais um vídeo aqui no canal de Físio. Hoje, como vocês puderam ver pelo tema, né, vamos dar continuidade à série As Emoções. Mas primeiro eu quero saber como é que está, né, a reação de vocês quanto aos vídeos dessa série. Por que eu escolhi essa série? Porque no século que estamos vivendo, o que mais se vê são doenças, né, psicológicas, emocionais e é importante a gente compreender um pouquinho, né, o que está acontecendo, como acontece e como a gente pode estar, como devemos estar lidando com esses problemas, né? E por isso a série As Emoções é muito importante. E hoje o tema, né, das emoções, vamos compreender como lidar com o medo. Mas antes, isso já é bem clichê, vocês já sabem, né? Se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de dar aquele joinha. Você que chegou aqui pela primeira vez, esse é um canal de saúde, sou fisioterapeuta, abordo diversos temas aqui no canal que vai envolver saúde, para incentivar todos, né? Inclusive a mim mesma, ao autocuidado com a saúde, cada vez mais é o que estamos precisando. Essa conscientização, além de que também eu trago temas diversos, né, de saúde que vão estar agregando na vida de vocês. Se vocês gostam de temas assim, então já deixa o like. Quero saber se vocês estão gostando e a reação de vocês. Qualquer dúvida também ou sugestão, podem estar colocando nos comentários. Se você quer fazer parte da família, quer estar atualizado a cada vez que eu entrego vídeos aqui para vocês, é só se inscrever no canal e aí você já vai estar fazendo parte da família, tá bom? Essas coisinhas você já sabe que tem que fazer para ajudar o canal e assim entregar para mais pessoas esses conteúdos. Mas, ó, você pode fazer isso no final do vídeo. Se você esquece, então é melhor fazer no início. Mas se você já é acostumado a dar aquele apoio, pode fazer no final. Mas é importante que você fique até o final para saber se gostou. Então vamos lá? Você já se perguntou o que acontece com o seu corpo quando você está com medo? Primeiro precisamos saber o que é o medo, né? O medo é uma resposta do nosso corpo, né, do nosso organismo, mediante a uma resposta de luta ou fuga. O corpo se prepara, se arma para ou lutar ou fugir, tá? E é uma resposta de sobrevivência. Então, o medo é normal, medo ou sentir medo é comum, né? É normal, uma resposta fisiológica do nosso corpo. Porque se nós não sentíssemos medo, se nós estivéssemos, digamos assim, em um momento de perigo, nós iríamos paralisar, nós não iríamos fazer nada, nós iríamos acabar até morrendo mais cedo, né? Porque o medo, ele acaba nos paralisando para certas coisas que são necessárias e nos ajudando a correr, a fugir, né, para nos proteger de algumas circunstâncias. Inclusive, né, quem já correu de um cachorro? Você já correu de algum cachorro que estava correndo atrás de você? Você já correu por sentir-se que está em perigo? E etc. Tem diversos outros meios, né? Outras formas de que nos leva a agir, né? A correr, a reagir. E isso pode ser derivado, né, do medo. Para a gente saber se a gente está com medo, se a gente está sentindo esse sentimento, essa emoção, o que acontece no nosso corpo, como é que a gente sente? Primeira coisa, que sentimos quando estamos com medo. A nossa frequência cardíaca, ela vai lá em cima, né? Ela aumenta. É comum a frequência cardíaca aumentar, porque o cérebro começa a trabalhar mais para saber o que a gente vai fazer. E agora? A gente foge, a gente corre, a gente fica, a gente se esconde, o que a gente faz? Então, a frequência cardíaca e a respiração, ela fica maior. Então, ela aumenta. Inclusive, você soa mais ou soa frio, né? Ou você fica sentindo a boca mais seca, né? A saliva, menos saliva na boca. A respiração ela vai ficando agitada. Você vai ficando mais com adrenalina, né? Alguns hormônios vão sendo liberados, como a adrenalina, o cortisol, dopamina. E por isso, né, o corpo ele fica em um turbilhão de emoções.
Inclusive, você já reparou que às vezes quando você tem um acidente, você nem sente muita dor na hora, só depois que passa mais aquele turbilhão de emoções? Então, isso é comum, né? Isso é muito comum acontecer. Também temos outros sintomas também que acontecem no nosso corpo quando estamos com medo. Podemos também sentir mão gelada, ondas de calor, ou tontura, né? Ou quem sabe pode ocorrer uma queda de pressão, ou a pessoa pode ficar pálida. E às vezes até sente formigamentos nas mãos e nos pés. Você já sentiu algum desses sintomas? Se você sentiu, então se identificou que você teve medo. Mas do que você tem medo? Você sabe o que te causa medo? Aí vai uma lista aí de coisas que podem nos causar medo, né? A morte, por exemplo, é o principal medo que temos. Quem não tem medo de morrer? Ninguém quer morrer. Então, às vezes, né, isso pode estar nos causando medo. Medo de um adoecimento, a perda, né, de um ente querido. Todo mundo tem medo de perder um ente querido, ou de não conseguir um trabalho, algo que você lutou tanto, né, para conquistar, estudou demais, e você tem medo de não conseguir aquilo, né, de não conseguir passar numa entrevista, de não conseguir conquistar. Talvez o amor de sua vida, né? Medo de não se dar bem com a pessoa, ou da pessoa não ir com a sua cara. Ou, né, tem tantos medos que nós sentimos que são comuns também até. Você já ouviu a frase, o medo aprisiona? Eu já ouvi. É bem verdade que às vezes ficamos sem ação. Tem pessoas que, quando sentem medo, ficam paralisadas, não conseguem fazer nada, ter reação nenhuma. Então, nesse caso, o medo aprisionou a pessoa. Ficamos presos no nosso corpo sem reação. Apesar de que vai acontecer no nosso corpo um monte de coisa, mas naquele momento do medo, nós paralisamos. Então, isso pode acontecer. Agora, o que é preocupante em sentir medo? É quando esse medo ele fica crônico, sabe? Quando você tem medo de tudo, de algo que nem é preciso ter medo. Digamos, a pessoa às vezes tem medo de sair de casa, de colocar o pé na rua, porque ela acha, já começa a imaginar diversas coisas que podem acontecer. Ah, pode vir um bandido, pode o cachorro me morder, pode eu cair, ou eu posso ser assaltada, ou pode. Nossa, ela começa, sabe, começa a pensar um monte de coisa negativa que pode acontecer. Ah, é uma viagem, alguém convidou ela para uma viagem que ela nunca nem fez, né? Pode ser, digamos assim, uma viagem de avião. Ela nunca nem fez a viagem de avião, mas ela já disse que não vai porque ela morre de medo de cair o avião, digamos assim, porque ela vê, né, algumas reportagens de acidentes e aquilo vira crônico, ela tem medo de tudo. E acaba perdendo, né, até a socialização, né, as relações com as pessoas, porque o medo aprisiona, ele virou crônico. A pessoa não sabe lidar mais com medo, porque ela tem medo de tudo, de algo que nem precisa ter medo. E sentir isso pode ser um gatilho para outras emoções, ou melhor, problemas mentais, né, como estresse, ansiedade e até depressão. Quando a pessoa não consegue lidar com medo, que aí ele vai virar crônico, pode virar um gatilho, um despertar, só uma desculpa para que aconteça outros problemas mentais. Tá, Andressa, mas como eu posso lidar com o meu medo? Já que eu vejo realmente que eu tenho muito medo. Primeiro, gente, o medo é uma coisa particular. Você precisa identificar o que está gerando medo em você, qual é a causa do seu medo, o que te levou a sentir isso. E aceitar que isso é real, isso realmente, eu sinto isso, mas por que eu sinto isso? Primeiro, a gente precisa entender e aceitar realmente uma coisa real, estou sentindo medo. Segundo, precisamos cultivar pensamentos positivos. Então, não ficar só pensando em tudo negativo. Se eu for para aquela viagem, o avião vai cair. Não, gente. Não, se eu for para a viagem, pode acontecer coisas boas e ruins. Não quer dizer que o avião vai cair. Mas precisamos pensar positivo. Não, vai ser uma boa viagem, vou ir com uma pessoa querida, vou visitar parentes, vou curtir bastante, vou ver novos ares, né, novos lugares. Então a gente precisa
pensar positivo, que as coisas boas podem acontecer e não as coisas negativas. Podemos também fazer exercícios de respiração. Quando percebemos que estamos com medo, precisamos trabalhar nossa respiração, né? A gente para e foca na nossa respiração, tenta desacelerar a nossa respiração, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Podemos fazer exercícios de contar. 1, 2, 3, lentamente, e trabalhando a respiração. Fazer exercícios mentais também pode ser muito importante. Distrair-se é muito importante. Você precisa encontrar uma distração para que você não foque naquele problema, não foque naquele medo. Então você precisa encontrar uma distração, seja brincar com o neto, seja receber visitas em casa, ou se permitir sair de vez em quando, né, com alguém, e tentar ir quebrando esse medo, porque o medo é real. Mas você precisa enfrentá-lo, você precisa distrair a sua mente para não deixar ficar incentivando o tempo todo a pensar naquele medo. E o outro fator muito importante que eu aconselho a você que sente um medo muito grande é a buscar ajuda. Por quê? Primeiro, eu sou fisioterapeuta, eu não sou psicóloga, mas tem muitos pacientes que me contam coisas que eu percebo que realmente a pessoa precisa conversar com o psicólogo, precisa de uma assistência, porque eu não vou poder ajudar. Dentro das minhas possibilidades, eu posso ser uma boa escuta, né? Eu posso escutar, eu posso fazer essa parte psicológica, né, de ser um ouvinte. Mas talvez os conselhos que a pessoa precisa, as orientações, eu não vou saber dar. Eu vou só dar o conselho de acordo com a minha experiência, né? De acordo com o que eu vivi, com a minha vivência. Mas a parte profissional, técnica e tudo mais, eu não vou saber orientar. Então, por isso que é importante a pessoa procurar um profissional. Não tem medo, não. Procura mesmo, tá? Um psicólogo, um psiquiatra, de acordo com a sua necessidade, você vai buscando aí o melhor profissional que você conhecer, para você ter essa assistência. Porque às vezes o medo, ele já está crônico, ele é patológico. Isso pode estar levando você a outras patologias, né? Alguns problemas mentais. E isso não é bom. Tem um versículo na Bíblia que para mim é um exercício que é confortante para quem sente medo. Deuteronômio 31, versículo 8 diz assim: O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Aqui o livro de Deuteronômio, ele fala sobre a época dos israelitas, né, que se rebelaram, e como Moisés serviu de mediador entre eles e o Senhor. E aqui é o Senhor falando a nós, né? Quando você estiver com um problema, tiver com medo, tiver com qualquer coisa que te espanta, lembre-se, na verdade, lembre-se, o Senhor vai adiante de ti. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Por onde quer que você vá, se você está com medo de algo que está acontecendo na sua vida, não tenha medo. Você não precisa sofrer o tempo todo com esse medo, achando que o mundo vai acabar e você vai estar desamparado e sozinho. Eu sei que sentir medo é normal no nosso corpo até certo ponto. Precisamos entender até que ponto sentir medo é normal, é fisiológico. E saber identificar quando isso é patológico. Claro que uma pessoa que já quebrou a perna na rua, andando, caminhando, assim, fazendo uma coisa comum, vai sentir medo de sair de novo, né, na rua. É comum, isso vai pedir com que ela, inclusive, pratique um exercício físico, porque ela vai ficar com medo de, nossa, se eu sair, pode ser que eu caia, pode ser que eu me arrebente todo e eu caia. Ela não quer sentir aquela dor de novo, principalmente quando a pessoa é de idade, né, e que o negócio piora mais ainda, porque ela não pode, né, tá caindo o tempo todo, porque às vezes tem, né, problemas já nos ossos, né, tem osteoporose. Então, para reabilitar, para os ossos se consolidarem, é mais difícil, porque a pessoa já tem osteoporose, osteopenia, e aí os ossos são mais frágeis,
Então a gente sente um certo medo e às vezes não sai de casa por nada porque tem medo de cair. Então é comum isso acontecer. Mas precisamos enfrentar o medo para que isso não piore, para que isso não vire crônico e acabe não nos paralisando de fazer algo que é tão comum, que é tão bom, né? Como andar, caminhar, conversar, socializar, se divertir. Os traumas são comuns acontecerem no nosso dia a dia, mas eles estão aí para serem superados. Então, quando vier o medo, quando vier algo que parece que te paralisa, lembre-se que Deus é contigo, você não está sozinho e que talvez está aí para você apenas superar, para você apenas enfrentar e te deixar um pouco mais forte. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se isso foi útil para você, clique no joinha, tá? Isso vai incentivar e quem sabe chegar ao coração de alguém que está precisando, que esteja precisando enfrentar algum medo. Se você conhece alguém assim, ou você está vivendo isso, vivenciando algum tipo de medo crônico, então busque ajuda, isso é muito importante. Eu espero muito ter ajudado vocês com essa orientação e espero vocês até o próximo vídeo com mais conteúdos de saúde e estilo de vida saudável para você. Beijo da sua amiga fisioterapeuta. Tchau!